Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra com Deus aqui para o nosso coração. Vamos lá? Abra a tua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 5. A gente vai estar lendo aqui a partir do versículo 7, que fala assim. Quando eles viram isso, disseram: O Deus de Israel está castigando a nós e ao nosso Deus Dagom. Não podemos mais deixar que a arca de Deus de Israel fique aqui. Então mandaram que alguns mensageiros fossem chamar todos os 5 governadores filisteus e lhe perguntaram: O que vamos fazer com a arca de Deus de Israel? Levem para a cidade de Gate, responderam eles. Então os filisteus a levaram para lá. Mas depois que a arca chegou lá, o Senhor Deus castigou a cidade e pôs medo nos seus moradores. Apareceram tumores em todas as pessoas da cidade, tanto nas mais importantes como nas mais humildes. Então enviaram a arca da aliança para a cidade de Ecrom. Quando a arca chegou lá, o povo começou a gritar: Trouxeram a arca do Deus de Israel para cá? Eles querem acabar com a gente. Então mandaram que alguns mensageiros dissessem a todos os governadores filisteus: Mandem a arca de Deus de Israel de volta ao seu lugar, para que ela não mate a nós e as nossas famílias. Houve morte e destruição em toda a cidade, por causa do castigo severo de Deus. Somente até aqui. O que estava acontecendo aqui? A Arca da Aliança, ela foi roubada pelos filisteus. Porque eles tinham a certeza que o poder do povo de Israel, dos israelitas que venciam as guerras, vinha da Arca da Aliança, que era a presença do Senhor. Então eles pensaram, se a gente trouxer a Arca da Aliança para ficar conosco, o poder dele, do Deus dele, vai vir para nós. Só que eles serviam a Dagom. E Dagom é um deus pagão, é um deus do inferno. Entende? Então, como Deus não divide a glória dele com ninguém, aonde a presença de Deus chegava através da Arca da Aliança, ali ele fazia a justiça dele. Entende? Na nossa percepção aqui da história, se a gente parar para analisar, Deus, na verdade, a gente tem por entendimento do poder e da soberania de Deus. Consequentemente, a gente precisa entender que nada foge do controle do Senhor. No ponto de vista humano, a Arca da Aliança foi roubada. A Arca da Aliança foi levada para o inimigo. Só que até isso era uma estratégia do Senhor. O povo de Israel estava entrando para conquistar a terra. Então ali, o que Deus fez? Deus se permitiu ser roubado, ok? Por todo lugar que a Arca da Aliança passou, ele colocou doença nas pessoas, tumores, em todo o escalão, seja no alto escalão, seja no baixo, seja no mais humilde. Visualmente, espiritualmente falando, se você enxergar isso, você vai ver que Deus estava conquistando o lugar. Ou seja, ele estava amenizando o obstáculo a ser conquistado. Entende? Então, ele estava enfraquecendo o inimigo. No ponto de vista humano, os israelitas entraram em desespero porque a Arca da Aliança foi roubada. Mas, na verdade, Deus já tinha a estratégia dele de enfraquecer o inimigo. E que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? Enquanto você está aí, desolado, chorando, achando que o que foi tirado de você está perdido, ok? Porque aqui na história a Arca da Aliança foi tirada do povo de Israel. Enquanto você acha que o que foi tirado de você está perdido, Deus está aplanando o caminho para você passar. Ele está tirando os obstáculos para você passar e chegar até a tua promessa. E chegar até o local que você vai viver os planos de Deus.
Entende? Existem guerras que a gente não consegue vencer. Existem guerras e momentos que Deus fala pra gente assim: agora você descansa, agora você espera, porque quem vai lutar por você sou eu. Então, o que estava acontecendo aqui era justamente isso. Deus usou toda a situação, ok, da guerra, para poder aplanar o caminho para o povo dele passar depois. Aplanar é tirar os obstáculos, é tirar os entulhos, é tirar o que está atrapalhando no meio do caminho e aplanar é deixar plano para a pessoa passar sem dificuldade. Entende? Então, no ponto de vista humano, eles perderam. No ponto de vista espiritual e de Deus, Deus estava abrindo os caminhos. Deus estava limpando. Porque existem situações e guerras que não somos nós, é Ele. Entende? Então, o que foi perdido, da mesma forma que o próprio inimigo falou, leve de volta a arca de Deus para o povo de Israel, ok? Porque por onde Deus passava, estava havendo tumores e doença nas pessoas. Por quê? Porque ele estava limpando, ele estava enfraquecendo o inimigo. Entende? Ele não divide a glória dele com ninguém. Aonde ele chega, existe mudança. É Deus que prevalece, não é o outro Deus pagão que vai prevalecer. É Deus que prevalece. Entende? Então, Deus está aplanando o caminho para você passar. Deus está limpando e tirando os obstáculos para você passar. Deus está enfraquecendo o inimigo para você passar. Então, o que você acha que foi perdido, na verdade não foi perdido. A situação está sendo usada para favorecer você. E o que foi perdido, o próprio inimigo vai fazer mandar voltar para casa. Então, Deus está trazendo de volta. Está voltando com Ele. O que foi perdido, o que estava perdido. Está voltando para o lugar de origem, para o lugar de habitação. Entende? Porque quando o inimigo vem para tirar algo de nós, ele quer nos enfraquecer. Ele quer fazer a gente parar, ele quer fazer a gente desistir. Porém, o inimigo, ele acha que na verdade, o inimigo acha que a gente está sozinho. Que pode vir contra nós, que nós estamos indefesos. Mas o que Deus faz? Deus engana o inimigo. Deus deixa ele chegar, Deus deixa ele achar, Deus deixa ele fazer o que ele quer. Mas na verdade você está coberto pela presença do Senhor, porque você tem intimidade com Ele. Você tem comunhão com Deus. Então Deus usa cada situação da sua vida de estratégia para poder vencer o inimigo. Entende? Enquanto você está descansando, enquanto você está esperando em Deus, confiando que Ele está trabalhando, Deus está lá, no território do teu inimigo, colocando os tumores, colocando as doenças, dificultando a vida dele, para ele entender que com você não se mexe. A ponto dele falar assim, tira isso daqui, bota de volta para onde estava. Porque está causando tumores na gente, está causando destruição na gente. Entende? Então, do mesmo jeito aqui que a Arca da Aliança vai voltar para o lugar de origem, porque os próprios filisteus mandaram de volta, porque não aguentaram a presença do Senhor, ok? Porque eles serviam a Dagom. O que está perdido aos seus olhos voltará com a presença de Deus, de volta para a sua vida. Eu não sei o que foi perdido, mas tenho a certeza absoluta que vai voltar com a presença de Deus. Do mesmo jeito que a Arca da Aliança ia voltar. Quem estava lá segurando o que era teu,
Vai falar assim, pelo amor de Deus, tira isso aqui daqui. Porque tá causando ferida em mim. Tá trazendo mal para mim. Tira isso de mim. Vai repudiar até então que estava segurando. Porque Deus estava no controle da situação. E usou toda a situação, ok? Para o que foi perdido ter conhecimento do bem e do mal. Para quando voltar com a presença de Deus, saber para onde não deve mais ir. Entende? Então, tudo está no controle do Senhor. Nada foge do controle dele. Enquanto nós nos desesperamos, ficamos ressentidos, ficamos chateados, ficamos magoados, Deus está lá trabalhando, Deus está lá lutando, Deus está lá tirando os obstáculos, Deus está lá planando a terra para você passar pela terra sem se machucar, sem os seus pés machucarem nas pedras. Ele está tirando todas as pedras no meio do caminho. E ao mesmo tempo, o que foi perdido voltará, regressará para a casa de Deus com a presença de Deus. Tá bom? Essa foi a mensagem. Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz. Tchau, tchau.